20 de outubro de 1990. Nessa data, Astrid Fontinelli dava início às transmissões do... Pessoal da MPB, bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Fala aí, truzada, Mr. T estragando o seu dia. Hoje vamos falar de Sabrina, Cazé, Gastão, Massari, Thunderbird e mais um monte de gente. A MTV, que trazia pra gente videoclipes, vinhetas que pareciam ter sido feitas por militantes do PSOL sob efeito de ácido e coisas que são bem politicamente incorretas, né, vamos dizer a verdade, e que faziam a alegria do jovem da década de 90. A época que o jovem não era um jovem dinâmico. E toda essa paradinha começou no ano de 1981, lá naquele país da América do Norte que o pessoal do Halloween não gosta. Eu expliquei por que eles não gostam no vídeo que tá aparecendo aí no card, com a estreia de um videoclipe com um nome bem sugestivo: The Video That Killed the Radio. Abria-se então mais um canal de propaganda para a indústria fonográfica que alguns nomes bem famosos aproveitaram, como foi o caso do Rusbé, que estreou em 82 o seu videozinho de terror da Thriller. E tinha aquela risada que o Sérgio Malandro colocava na porta dos desesperados. Ah, hora do capeta. Se tu lembra do capeta em forma de guri, esse vídeo vale o like, porque eu sei que ele arrancou aquele sorrisinho de canto de boca. E como essa música vendeu mais que o carro do ovo, o pessoal profissionalizou a bagaça, videoclipes viraram uma febre e a MTV cresceu pra caralho. Mas será que ninguém nunca tinha pensado nisso antes? A mistura de imagens e música não é nada nova. Desde o final do século XIX, com a criação da canção ilustrada pelo eletricista George Thomas, que deu vida à música The Little Lost Child através de imagens estáticas que se alternavam numa tela fixa, já se tinha a ideia de associar imagens e som. Esse recurso foi explorado no cinema e na TV, e eu aposto que você conhece um monte de peça de música clássica graças ao Tom e Jerry, ao Pica-Pau e ao Pernalonga. Muitos daqueles desenhos tinham as ações dos personagens sincronizadas com peças de músicas consagradas de compositores famosos ou que foram criadas especialmente para aquele episódio. Quem instituiu o conselho atual de videoclipe foi o João Limão e os seus besouros que atravessavam a rua com a música A Hard Day's Night e depois com Help. I need somebody help. Eu sei, eu prometi que eu não ia mais cantar, não faço mais, tá? Embora haja gente que reclame a autoria disso antes dos garotos de Liverpool, que não é o pessoal do Carcas, tá? No Brasil, nem Mato Grosso começou com essa onda em 1975, com o apoio da Rede Globo, que passava videoclipes no programa Fantástico. Inclusive a Black or White do Michael Jackson teve até uma pré-estreia promovida pela Globo no ano de lançamento. A mesma Rede Globo também tinha um programa de videoclipes chamado Clip Clip, que era uma brincadeira com plim plim. Nossa, que bosta, hein, meus caras são pior que eu pra criatividade. A Record, antes do Edir Macedo comprar a emissora, tinha o saudoso Kryptonita. Só que o bispo da Universal comprou e tirou aquele negócio lá, exorcizou o Kryptonita da Record, então a gente não tinha mais esse programa de clipes. Até que em 1989 o Grupo Abril sinalizou aí começar uma emissora quando comprou uma concessão de TV. E para a alegria de todos, em março de 1990 foi anunciada que essa concessão seria a MTV Brasil. E os caras estavam focados na parada. O pica das galáxias da Abril, Roberto Civita, anunciou um aporte de 20 milhões de Bidens, o que proporcionaria a compra de um equipamento mais foda do que o da Rede Globo, e que foi essencial para transformar o pequeno canal UHF numa sensação equivalente ao que é o TikTok para o jovem de hoje. E realmente foi uma febre. O pessoal tinha mania de colecionar VHS com videoclipe. Eu mesmo deixava o videocassete armado, quando eu via que era um clipe raro, eu soltava ele para gravar ali, e aquilo ali virava uma coleção, era tipo pegar Pokémon, de levar o videocassete na casa do amigo para gravar videoclipe raro, que não tinha para trocar clipe.
Se você se identificou com essa parada, você é velho, se inscreve no canal porque velho ajuda velho, cara. Vamos fazer a irmandade dos idosos da terceira idade. Tá, mas eu tô falando e aonde que entra o metalzão nessa história? Meu amigo, minha amiga, a Music Television foi sim muito importante para a história da música, só que existem uns idiotas lá nos Estados Unidos, e é claro que eu tô falando daquela coisa pavorosa, patética, ridícula, chamada Manowar. Aqueles caras, vocês vivem dizendo que eu não conheço Manowar, mas eu conheço sim Manowar, viu? Numa daquelas performances ridículas, patéticas, que eles chamam de videoclipe, que é aquela coisa horrível, chamada Blow Your Speakers, que encena 4 fãs retardados desse arremedo de banda, aquela coisa lúgubre, aquela coisa grotesca. Eles simulam lá uma espécie de marcha do metaleiro retardado até a MTV para obrigar a emissora a passar o videoclipe do ídolo imbecil deles. E o pior, meu amigo, minha amiga, é que a MTV parece que sentiu sim o golpe e abriu espaço para o heavy metal. Mas apesar de ter essa coisa lúgubre, patética, tétrica, que é o Manowar, tinha sim coisa muito boa ganhando espaço. A MTV americana já tinha um programa chamado Heavy Metal Mania, com a apresentação do Dee Snider, mas que era mais voltado para bandas da moda, aquelas queridinhas do rádio, como Motley Crue, por exemplo. Aparentemente, aquela cartinha do Manowar surtiu efeito, já que no ano de lançamento do Fight in the World estreou o Headbangers Ball, que era semanal e que foi o molde para o nosso tão amado e querido Fúria Metal, do Gastão da Massa, que catequizou muita gente, inclusive este gordo que vos fala. O Fúria usava nas vinhetas e na abertura músicas do Kill 'Em All, do Metallica, e tinha um cardápio variado de videoclipes que ia de AC/DC até Cannibal Corpse. E o Gastão também trazia entrevistas e matérias com algumas bandas, inclusive com a banda favorita do Regis Tadeu quando eles vieram pra cá, e isso valia ouro, porque a informação era bem complicada de você ter. Você conseguia nos zines meio toscos aí, com muita informação mentirosa, inclusive, ou com a Rock Brigade, que custava o olho da cara e era só uma vez por mês. E tinha um número limitado de páginas que a editora favorecia aí os seus, né? Além disso, era uma coisa meio fria. A palavra escrita ali não conseguia transmitir para você a sensação de você ouvir a banda tocando, ouvir os caras da banda falando, ter um contato visual ali com o sujeito no tete-a-tete, coisa que a televisão trazia. Gastão Moreira 1, Ricardo Franzin, Fernando Souza Filho 0. Mas a gente não pode falar de Fúria sem falar daqueles clipes que era figurinha carimbada que passava pra encher linguiça e que as músicas já estavam enchendo o saco da gente, né? E não eram poucos, o mais batido era Mother do Danzig, que eu já falei sobre no vídeo das tretas. Mas tinha muito mais gente. O Savatage, ou Savatage se preferir, era figurinha carimbada, ora com Gutter Ballet, ora com Edge of Thorns. A bitoquinha do Judas do extrato de ovários volta e meia dava as caras, isso sem contar com o Slayer que pintava com as estações do abismo e a garoa sangrenta. Tinha muita coisa que parecia ser música favorita do estagiário da edição, que era posta para encher linguiça. Comenta aí qual que era aquela música que toda hora passava no Fúria que você não aguentava mais, mas que hoje você sente saudade. Depois do ano 2000, a MTV matou o Fúria, ela tentou trazer de volta ali com a Penélope Nova, só que ficou uma bosta. Só que o rock e o heavy metal, eles estavam diluídos na programação da MTV, porque meio que todo mundo ali, ou quase todo mundo, curtia um distortion da Boss, um Marshall e um bumbo duplo bem rápido aí, nem que fosse escondidinho no banheiro. Então sempre dava um jeitinho de encaixar uma pancadaria aí maruta no meio da programação. Por isso, jovem costumava ser mais roqueiro naquela época, e a gente conseguia perceber isso com a interação, que era uma característica marcante da MTV. Você lembra do Disque MTV? Vira e mexe apareciam
clipes de bandas de metal, bandas de rock ali, e eles iam para as primeiras posições, né? Eu tinha um Top 20 Brasil, que era sempre um ranking ali que ia crescendo mensalmente, e não era muito incomum a gente ver bandas de metal aparecendo ali, até o Sepultura chegou no topo da parada. E a gente também tinha o teleguiado, que o Xandão da MTV pegava, saía ligando pra galera, e tinha gente que pedia coisa muito boa. Eu falei do Dream Theater no vídeo da Paul Meander, mas teve gente que chegou a pedir Emperor ali. Mano, 6 minutos de Emperor no horário nobre. Chupa sociedade. Em 1997, o João Gordo, antes de se tornar politicamente correto, Tu traiu o movimento obeso mórbido, velho. estreou um programa chamado Garganta e Torcicolo, que era uma cópia do Hugo que passava na Gazeta, só que com palavrões às 5 da tarde, com o João Gordo doutrinando a molecadinha a escutar Slayer e Corrosion of Conformity, e com muito mais coisas bizarras, como por exemplo o Fudêncio, que era um boneco lá que estava todo cheio de prego, que deu origem a um dos desenhos mais politicamente incorretos da história da televisão mundial. E um dos mais foda também, vai. Mas o desenho que tinha o metal na veia era da própria matriz, Beavis and Butthead. Beavis and Butthead são a coisa mais genuinamente próxima do aborrecente metaleirinho Coomer que não come ninguém e que tem QI limitado. A vida dele se resumia a comer nacho e outras gordices, ficar gadando mulheres aleatórias e colecionando tocos das mesmas, e assistir clipes de metal comentando sobre eles. Acredito que isso foi o que inspirou o Marcos Mion a criar os piores clipes do mundo. Apesar da MTV ter sim um viés abertamente progressista, principalmente por causa da banalização da sexualidade que eles tratavam ali, eles traziam uma programação muito ácida, muito mordaz e politicamente incorreta. Então eu tenho certeza absoluta de que uma boa parte dos programas, até mesmo dos VJs, seriam cancelados hoje pela patrulha do hate do bem. Aí a gente poderia ver a emissora perdendo aquela essência que teve do politicamente incorreto, que fez ela ser tão especial na memória afetiva de todo mundo. Por isso que eu falo que o mundo tá ficando muito chato, cara. Então era muito provável que a gente não tivesse aquilo que pra mim foi a maior produção da MTV brasileira, que é o maior programa de humor da história, que é o Hermes e Renato. Hermes e Renato foi uma evolução do Cacete Planeta. O Cacete Planeta ele teve que se podar bastante por causa do padrão Globo de qualidade. A MTV, como não tava nem aí, dava uma liberdade editorial absurda pros caras. Então os caras conseguiam ser super autênticos e o bagulho era muito foda. Tanto que é uma influência minha aqui do canal. E tudo começou com o programa Voz MTV, quando os dois amigos de colégio, Marco Antônio Alves e Fausto Fanti, resolveram mandar um VHS com seus personagens Hermes e Renato para MTV com várias piadas de humor afro-brasileiro. Porque não pode falar o nome correto, vai que a tia Susan não gosta. E isso era tão tosco e tão bom que virou vinheta. Tinha várias vinhetas no começo dos anos 2000 ali, do Hermes e Renato, até eles ganharem um programa só deles. E dentro das esquetes do Hermes e Renato, surgiu um personagem chamado Barizon, que era aquele metaleiro truzão que ia lá na galeria do rock comprar os discos mais underground, que falava: eu conheço a banda Skrowershelementir, que é uma banda de brutal black death gore do interior da Islândia, que os caras gravaram um disco dentro de um vulcão em Reykjavik. E ele era fã de uma banda chamada Massacration. Segundo a história de mentirinha, o Massacration surgiu em 1979, quando Blonde Hammett e Detonator criaram um grupo chamado Deathmania, que durou até que um dos integrantes resolveu fazer uma auto-jam com Cliff Burton, influenciado pelo nome da banda. Eles ficaram depressivos, começaram a ir num restaurante chamado Massas Crésio e comeram até ficar mais gordo do que eu. Aí um dia o Crésio resolveu dar um basta na gordice deles, fez eles entrar na linha e juntou os funcionários do restaurante para formar uma banda chamada Massas Crésio, que acabou ficando com o nome de Massacration um tempo depois. Na linha do tempo real, depois do Barizon,
eles resolveram dar vida ao Massacration com um clipe da Arue Aruo, que leva o selo Mr. T de tosqueira. Isso fez muito sucesso e abriu as portas para a gravação de 2 discos, Gates of Metal, Fried Chicken of Death e Good Blood Headbangers. O Massacration merece um Bangueia que lá vem a história exclusivo para eles, só que eu só vou trazer isso aqui se esse vídeo chegar a 1000 visualizações e 100 likes. Menos que isso, não tem Massacration no canal do Gordo. Então cliquem na porra do like, compartilhem essa merda deste vídeo para que Detonator, o filho do deus metal, possa aparecer aqui. Mas por que este pequeno império ruiu? O início do fim foi em 2009, quando o Grupo Abril resolveu comprar a parte dos direitos da Viacom no mês de dezembro. Mas o principal produto da MTV, o videoclipe, já dava sinais de jam com Cliff Burton. O próprio diretor da empresa, o Zico Gomes, disse isso. Em 2007, o videoclipe foi fazer uma jam com Cliff Burton, começou a conversar para marcar uma jam com Cliff Burton. Então a MTV teve que mudar a sua estratégia de negócios. Escolheram um nicho de variedades, só que não deu muito certo. Uma coisa que a MTV sentiu foi que a informação descentralizada e distribuída estava começando a tomar conta da internet. A gente tinha um Facebook, um MySpace, e o YouTube também estava começando nessa época aí a gerar pequenas receitas. Então o pessoal não queria mais ver aquele negócio. Até porque a MTV também era esquerdista pra caralho. Tava cheio de proto-lacração. Não tem problema nenhum. O canal é um canal privado, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o povo não queria mais saber daquilo. O povo tava procurando lá. Queria escutar a música do Danzig. Passava toda hora. Ia lá, pesquisava Danzig, escutava o Danzig. Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falo. Informação descentralizada e distribuída vai nos conduzir ao metalistão. Sociedade de leis metálicas. Se uma coisa não tá dando lucro, essa coisa não dura. E a MTV ela acabou porque ela não tava dando mais lucro. Isso não tem nada a ver com conspirações, com teorias mirabolantes. É só um reflexo da perda de interesse daquele consumidor por aquele produto. Isso se tornou insustentável em 2013 e o Grupo Abril devolveu a marca para a Viacom, cada um seguiu seu rumo. A MTV que existe hoje em canal fechado não tem nada a ver com aquela MTV do Grupo Abril que durou de 90 até 2013 e ficou uma saudade aí para a gente ficar rememorando com nostalgia. Se você ficou até aqui, comenta aí garoto enxaqueca para eu saber que você ficou escutando esse gordo falando de coisa velha em plena sexta-feira de manhã. Um forte abraço a todos, se a tia Susan permitir, sexta-feira que vem estou de volta. Um abraço e stay heavy.